pessoas. Eu quero, então, explicar para vocês o que é um judeu messiânico e quero explicar para você o que é um messiânico judaico. Dentro do Ministério Som do Céu, nós temos esses dois grupos de pessoas e eu acredito que você precise compreender o que é isso, tá bom, queridos? Então, vamos lá. O movimento judaico-messiânico, na verdade, ele teve um grande... Ele já existia, na verdade, por meio de uma única pessoa na Rússia, tá, queridos? Foi uma pessoa, um judeu, que descobriu, porque ele teve uma revelação que Yeshua era o Messias. Tudo bem, meus amados? Então, esse homem foi o único na Rússia que ganhou o direito de abrir uma sinagoga que aceitasse o testemunho do Messias Yeshua, e ali eles continuaram tendo toda a sua profissão de fé, como foi ordenado a Moshe, não é? Não foi tirado dele o direito de ser judeu. O que acontece com o judeu, queridos? Qual o problema nosso, não é? As pessoas querem que o judeu se torne cristão, queridos, não é? Então eles querem, por exemplo, que os nossos filhos não sejam mais circuncidados ao 8º dia, eles querem que nós não guardemos mais as festas e que nós venhamos a guardar festas que para nós são pagãs, queridos, e se você for analisar a base dessas festas, vocês vão compreender que elas não estão nas escrituras, não é? São festas de honra aos deuses nórdicos, festas solsticiais, não é? Não tem nada a ver os símbolos que são cultuados pelo cristianismo, não é? Nós vemos aí, pelo menos eu já vi, não é? Várias igrejas evangélicas chamando para a Páscoa com o símbolo do coelhinho, não é? Justamente uma dos animais da deusa, não é? Da deusa Semíramis, Perséfones e por aí vai. Então, queridos, pra gente, nós não julgamos o cristão, não entendo o que eu estou dizendo para vocês, não há um julgamento nosso, que nem há pessoas aí dizendo, olha, entre os cristãos não tem salvação, são tudo condenados aí, são idólatras e tudo mais. Então, queridos, eu quero que vocês compreendam que eu não julgo nenhum cristão, mas eu gostaria, como dizem as escrituras, ninguém vos julgue por causa de festas, lua nova, do dia de Shabat, não é? Eu não posso julgar o cristão que não guarda, e o cristão que não guarda não deveria me julgar. Essa é a questão, entende? Eu não pago as contas deles e eles também não pagam as minhas. Não é? Então, assim, o que serve para mim é o que eu vou professar e a minha profissão de fé é essa, não é? Então, o que acontece, amados? Dentro do contexto do que nós temos o entendimento de que as ordenanças bíblicas jamais morreram como... Eu não sei como que a autoridade de um homem tem uma autoridade tão grande para dizer que tudo que o Eterno disse, que eram celebrações perenes para o povo de Israel, simplesmente agora o cristão diz que isso daí é judaizante, que isso daí... Ou seja, não existe lugar no cristianismo para o judeu. Por quê? Porque nós não vamos deixar de guardar tudo que o nosso Pai nos ordenou que nós deveríamos guardar. Nós não vamos deixar de guardar as ordenanças do nosso Adonai. Para nós, tudo que Ele mandou é necessário que seja cumprido. Nós não precisamos compreender claramente, queridos, porque o Eterno mandou guardar. Mas nós vemos nas festas bíblicas acontecimentos claros, festas que estão nas Escrituras, acontecimentos claros, queridos, que marcam o tempo da humanidade, não é? Nós vemos nosso Senhor Yeshua nascendo na festa de Shavuot, nós vemos o nosso Senhor soprando da sua ruach sobre os seus shaliachim, sobre os seus discípulos, sobre os seus enviados, seus emissários, justamente na movimentação do Pêssar, que é a movimentação que nós temos da primícia dos frutos da terra, e nós vemos ele soprar a ruach sobre os seus discípulos nesse momento, não é? Nós vemos a ruach, o Espírito do Santo, ser derramado também na festa de Shavuot, não é? Nós vemos isso acontecendo. Nós vemos na festa dos pães sem fermento, nas festas dos pães asmos, na Matzot, nós vemos a maneira de Yeshua tratar durante aqueles 10 dias, uma maneira bastante clara do seu aparecimento, da sua presença em relação da sua revelação máxima para a vida dos seus Talmidim,
dos seus discípulos, não é? Do seu Shaliachim, não é? Então, queridos, os seus enviados, emissários, como você conhece, apóstolos. Então, queridos, para nós, tudo tem valiosidade. O Eterno marcou os tempos por meio das festas bíblicas, e eu acredito de todo o coração que todo cristão tem perdido o conhecimento de Adonai, porque não celebra a ordenança do Eterno. Porém, eu não posso dizer a você que um cristão deva celebrar, não é? Mas eu, como judia, meu esposo como judeu, nós não temos como não celebrar essas festas. E assim, quando foi em 67, quando Israel, na Guerra dos 6 Dias, tomou Jerusalém, como você conhece, aconteceu o início do movimento judaico-messiânico, ou seja, os judeus se converteram a Yeshua, mas nós não podemos deixar de guardar toda a Torá, nós não podemos deixar de guardar os serviços que o nosso Pai confiou nas nossas vidas, não é? Queridos, seria uma confusão de identidade se me obrigassem a viver como cristão. Se alguém chegasse para mim me obrigando a viver de uma maneira como o cristão vive, queridos, eu não critico a maneira que o cristão vive, apenas não tem como eu viver conhecendo o que eu conheço, conhecendo as Escrituras, sabendo as práticas como realmente são, como deveriam ser, tendo o marido circuncidado, e sendo que o cristianismo diz que a pessoa que foi circuncidada, ela é anátema, ela é maldita, não é, queridos? Então, assim, essas coisas não estão nas Escrituras, amados. Nós não devemos circuncidar gentios, pessoas, filhos das nações, mas para nós judeus é uma ordenança perpétua, é uma marca sobre os nossos filhos, não é? É uma marca que nós vemos continuamente a ONU se levantando para dizer que essa é uma prática de mutilação, da mesma maneira que ocorre com relação à mutilação feminina que ocorre largamente aí em países da África, não é? Então, amados, é importante a compreensão de que nós lutamos para continuar com a nossa identidade. Nós lutamos no meio, nós somos ojerizados pelos cristãos porque nos chamam de judaizantes, quando nós não somos judaizantes, nós somos judeus. Entende? E aí nós somos ojerizados também pelos judeus que dizem que nós nos envolvemos com gentios. Então é bem complexa a nossa situação e a maneira que nós vivemos. Muito complexo o lugar que nós estamos hoje. Nós somos convertidos a Yeshua e temos Ele como Messias de Israel. Sabemos que Ele vai voltar e sabemos que tudo que Ele disse é verdadeiro. O temos, na verdade, não apenas como um profeta que é de grande valor, mas o temos de maneira que Ele trouxe a representação de Adonai na terra dos viventes. E tudo que Ele falou não proveu dele, mas tudo que Ele disse proveu de Adonai. Tá bom, queridos? Essa é a nossa visão, não é? E nós recebemos a Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, para podermos viver nessa terra, diante de todas as aflições, no que nos capacita a poder suportar todo esse tipo de pressão que nós sofremos. Então, primeiramente, queridos, seria extremamente agressivo se alguém quisesse hoje que nós frequentássemos, por exemplo, uma igreja evangélica. Eu não tenho nada contra a igreja evangélica, mas é contrário ao que nós aprendemos a servir a Adonai. O cristão presta serviço, ou seja, ele oferece o que ele acha que ele tem de oferecer. Nós, judeus, temos os oráculos do Eterno, a maneira que ele pediu para ser servido. Nós sabemos fazer isso e nós queremos praticar o que ele nos ordenou fazer, não é? Nós não queremos oferecer a ele a oferta de Caim, uma oferta que ele não se agrade e não pediu. Nós queremos oferecer a ele a oferta de Abel. Nós não somos voluntários a Adonai. Nós fazemos o que ele ordenou. Ele ordenou fazer o Kabbalat Shabbat, nós fazemos Kabbalat Shabbat. Ele ordenou fazer o Shaharit, nós fazemos Shaharit. Ele ordenou fazer o Havdalah, nós fazemos o Havdalah. Ele ordenou que fosse feita a imersão, nós acreditamos piamente na imersão. Ele ordenou que fosse cheio da Ruach HaKodesh, nós acreditamos. E sobre todas essas questões, nós acreditamos de todo o coração no testemunho do Mashiach. Porém, amados, nós não acreditamos no testemunho do Mashiach como a igreja evangélica acredita. A igreja evangélica acredita que quem crê no Senhor Yeshua e professa com a boca está salvo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a salvação se desenvolve. A pessoa, pela prática das ordenanças que o Eterno deixou, ela vai demonstrar que ela está revestida do Mashiach. Uma pessoa que apenas aceitou Yeshua, mas não tem frutos, nós não vemos essa pessoa como salva. De maneira nenhuma, nem as Escrituras dizem isso. As Escrituras dizem que uma pessoa que não guarda a lei,
ela não cumpre os mandamentos da Torá, inclusive de cuidar dos seus próprios familiares, se tornou pior do que o incrédulo, queridos. As escrituras que eu conheço na Nova Aliança dizem que a fé sem obras é morta. Pelo menos a parte que eu li, queridos. A parte que eu li é que quem tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Então dizer que ama e não guarda, me perdoa, meus queridos. Eu tenho um sério problema, tanto eu quanto a minha família, de compreender essa maneira de crer. Ou seja, eu estou lá, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, mas eu posso mentir, eu posso falar mal de todo mundo, eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso exatamente viver. Então, queridos, para nós, honestamente, não tem como a gente ter essa conivência com esse tipo de coisa, tudo bem? O que acontece? Nós temos os serviços para o Adonai, não é? Nós vamos começar em breve nosso Shaharit, é algo que nós sentimos muita falta nas nossas vidas. Para fazer um Shaharit nós temos de ter 10 almas, não tem como nós fazermos isso com menos de 10 pessoas, não é? É uma minyan, é exatamente por isso que Sodoma e Gomorra não seria destruída se tivesse 10 almas intercedendo naquele lugar. Então, assim, nós queremos de todo o nosso coração, há uma importância tão grande, queridos. Eu quero dar estudo sobre isso. O que é o Shaharit, não é? O que é o Kabbalat Shabbat, não é? Mas eu não quero dar um estudo para pessoas aprenderem a fazer isso, levarem aí de uma maneira completamente ímpia, não é? Como uma prática para conseguir levar pessoas para a congregação deles. Queridos, isso são coisas santas. Gente, não se pode tocar no santo se você não foi chamado para fazer isso. Homens quiseram oferecer incenso que não Moshe, homens quiseram ser sacerdote que não Aharon, mas, queridos, eles foram queimados no serviço religioso, querendo oferecer o que não deviam. Tem um monte de gente aí colocando talit e kippá na cabeça, que o Eterno não tem parte com essas vidas, não é? Então aí o que aconteceu? Desde 67 surgiu o movimento judaico-messiânico verdadeiramente em Israel, não é? Parece que a tomada de Jerusalém, abriu um portal nos céus, de modo que os judeus começaram a entender quem era a pessoa do Mashiach. Porém, queridos, como que eles iam servir a Yeshua, sim, guardar o que o Eterno nos ordenou, nossos pais, queridos? Yeshua disse: eu não vim de maneira nenhuma para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Yeshua guardava o Shabat, Yeshua ia para o templo no Pêssar, Yeshua está lá na consagração, na festa da dedicação de Hanukkah, Yeshua está em todo momento nas festas dos pães asmos, cumprindo o mandamento, ensinando para a gente a importância de nós continuarmos sendo judeus. E aí o que acontece? Um grupo de pessoas não judeus, que liam nas escrituras essas coisas, como está escrito em Isaías 56 e Shayahu 56, não é? Que aquele que é o gentil, os filhos das nações que desejarem aprender a servir a Adonai, o Eterno daria para eles um nome melhor do que filhos e filhas. E essas pessoas que não são judeus quiseram aprender o serviço de Adonai. E eles estão aprendendo. Eles querem estar no serviço de Adonai. Eles querem estar conosco, eles querem estar convivendo com a gente, eles querem dizer: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, não é? E essas pessoas se tornaram o quê? Messiânicos judaicos. Eles têm o testemunho do Mashiach, mas eles querem compreender qual é a vontade de Adonai, eles querem servir ao Eterno da mesma maneira que o povo judeu que foi chamado para servi-lo no deserto. É isso que fazem essas pessoas que estão do nosso lado. Então eles vão guardar as festas com a gente, eles vão estar com a gente no Shabat, vão estar com a gente no Havdalah, eles vão estar com a gente nos momentos que eles podem estar conosco, reverenciando ao Deus de Israel, compreendendo que o Messias é judeu, reverenciando as coisas sagradas que procedem do trono de Adonai. Vão estar com a gente na celebração de Hanukkah, eles vão estar com a gente em todos os momentos sagrados como nossa família verdadeira. Para nós, queridos, não tem distinção entre judeus e essas pessoas, queridos. Eu vejo pessoas do nosso meio querendo mais guardar as coisas de Adonai do que muitos judeus que eu conheço, queridos. Entende? Então eu amo gentios. Eu amo gentios, queridos. Eu não posso dizer a vocês que eu não tenho amor pelos gentios, e eu não tenho de circuncidar gentil, não, queridos. Pelo amor de Adonai, que o Eterno repreenda. O gentil é salvo em Yeshua, vai fazer circuncisão e não vai guardar as coisas direito, pode perder a salvação, queridos. Vocês têm noção disso?
A pessoa é exilada do povo de Israel. Então, o que eu quero explicar para vocês é que não é nada de novo, queridos, do que a gente está fazendo. Isso começou em 67, onde surgiu a primeira sinagoga judaico-messiânica em Israel. E esse movimento, queridos, eu não sei explicar o que está acontecendo, mas vários descendentes de judeus, queridos, há pessoas fazendo exame de DNA com a gente, que tem esse chamado de servir ao Eterno, e essas pessoas, quando a gente vai constatar no DNA deles, eles são descendentes de judeus, queridos. Eu não sei explicar como é isso que acontece. É como se cada vez que eles ouvissem uma música judaica, as células deles vibrassem dentro deles. É como o Eterno está chamando essas pessoas. Quem sou eu para negar a convivência dessas pessoas com o judaísmo? Quem é o meu marido para negar que essas pessoas sejam instruídas no serviço de Adonai, se eles são filhos de Israel, gente? Como eu e como meu marido. Entende? Então é esse contexto que é importante vocês compreenderem. O judaísmo messiânico não é uma seita, queridos. Não é algo que surgiu ontem. Os judeus se converteram, as sinagogas não nos aceitam porque a gente acredita que Yeshua é o Messias. As sinagogas não nos aceitam mais, queridos. O nosso povo não nos aceita mais. Aonde que nós vamos congregar? Aonde que nós vamos estar? Nós queremos fazer as ordenanças de Moshe, que o Eterno deu para o nosso povo. Mas como que a gente vai fazer isso fora da nossa congregação, da comunidade de Israel, querido? Nós amamos Israel. Nós estamos dispostos a dar nossa vida por Israel. Nós amamos nosso povo, nossa gente. Nós amamos o povo judeu, que é a nossa carne, nosso sangue. Mas como nós podemos deixar de servir ao Eterno? Entende, queridos? Então é importante vocês compreenderem que não tem nada de novo no que nós estamos fazendo. Não tem nada que surgiu ontem. Entende? É importante que vocês possam compreender isso. Semelhantemente, nós, a partir do momento do conhecimento da nossa ancestralidade, nós evidentemente sentamos e quisemos compreender todas as coisas como realmente são e fomos instruídos para isso. Estamos sendo instruídos para isso. Então é importante que você compreenda que o movimento judaico-messiânico não é uma seita, queridos. Ele surgiu na tomada ali, no mesmo momento que a tomada de Jerusalém, na Guerra de 6 Dias, aconteceu algo espiritualmente, onde os olhos de judeus no mundo todo estão sendo abertos para o Messias e Yeshua. E não há lugar na igreja cristã como ela é hoje. A igreja cristã, infelizmente, está mesclada com muita coisa, queridos. Nós amamos aos cristãos, mas há coisas que não há como termos comunhão. Pelo próprio desconhecimento das pessoas, do que são essas datas, do que são esses cultos que são feitos. E nós temos todo o respeito, porque sabemos que você que está me ouvindo é cristão, foi instruído errado. O que eu vou fazer? Não é? Me responsabilizo, meu marido se responsabiliza, como judeus, porque tanto a falta de entendimento, queridos, ocorreu justamente pela separação de cristãos e judeus. E nós não somos a favor disso, queridos. Existe um muro de divisão dentro existia no templo, um muro de divisão entre judeus e gentios. Era uma separação que existia. As escrituras dizem com clareza que ele veio para destruir a inimizade entre nós e destruir esse murinho de divisão que existia entre nós. Que você possa compreender, meu querido e minha querida, que nós estamos vivendo o final dos tempos. Todos esses sinais são claros da volta do Messias. Que nós possamos aprender a servir ao Eterno, da maneira que Ele deseja. Então, os judeus do nosso ministério são judeus messiânicos. E os gentios que se aproximaram de nós são messiânicos judaicos. Eles acreditam em toda a Escritura, como sendo uma ordenança de Adonai para eles e no serviço que eles compreendem que têm de prestar ao Eterno. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, na verdade, tudo que nós queremos, queridos, é agradar a Adonai. Tudo que nós queremos na nossa vida é servi-lo em espírito e em verdade. Em espírito por meio da Ruach HaKodesh e em verdade por meio de Yeshua HaMashiach. Nós temos de estar revestidos por dentro e por fora para prestarmos o verdadeiro serviço ao Eterno. Ele se agrada
E Ele busca esses adoradores. E é isso, só isso que nós queremos ser. Nós queremos ser somente servos inúteis, fazendo tudo aquilo que o nosso Pai nos ordenou. Só isso. Nem a mais e nem a menos. Eu espero a compreensão de todos em relação a tudo isso. Shalom, queridos. שב חרחמן ידידי פי שב חרחמן משוכב לך עם רצון אחד משוכב לך לי 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 עם רצון אחד Lai 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 lai